tarô da semana, que é o que está disponível para você agora. Só que essa semana, essa leitura, agora eu estou sentindo de trazer como uma orientação. Então, o nosso tarô da semana, nosso vídeo da semana, e é atemporal, então não importa o dia que você chega aqui, a semana, quando, é agora, reverbera nos teus próximos 7 dias. Mas eu vou trazer como orientação. Então, são orientações para o teu agora e para os teus próximos 7 dias. Então, fique atento aos insights, como chega para você as percepções do que a orientação vai vindo, de como ela vai vindo, se vem pessoas na sua cabeça, situações. Sente, percebe, pega o que faz sentido. Qualquer coisa retorna aqui no vídeo, conforme você for vivendo os teus próximos dias, porque você pode entender algumas coisas conforme você for vivendo os teus próximos 7 dias. Lembrando que é uma leitura coletiva, então sente, veja se faz sentido para você, tá? Se não faz. Então é isso. São 3 opções, já vou te mostrar as 3 opções, só que antes, vem cá. Você já é inscrito? Então se inscreve. Eu tenho projetos para esse canal, mas eu preciso de inscritos. Então, se você quer vir comigo fazer parte de tudo isso, se inscreve, ativa os sininhos para você não perder as leituras. Se você compartilha com alguém que você sente que precisa de orientações, ajuda bastante. Que você curte, você comenta o que fez sentido para você, o que não fez, pode comentar também. E é isso, bora juntos, eu já desejo daqui que volte em dobro para vocês, e vamos lá que eu vou mostrar as opções. Hoje, quem quis participar são as chaves, tá? Então elas vão fazer parte aqui da nossa leitura. Tô aqui com a percepção aqui com vocês e de olho no doguinho. Eu tenho um senhorzinho que me acompanha, um doguinho que é um senhorzinho, ele tá muito comigo sempre e ele tá meio que aprontandinho aqui. Vamos lá. Primeira opção, essa chave, essa é a primeira opção. A segunda leitura, a segunda opção. E a terceira opção. Sente, qualquer coisa volta aí, dá uma pausa aí, vê qual chave te chama mais atenção, percebe aí, tá? Usa teus sentires. Vou deixar a terceira opção de lado, vou deixar a segunda opção de lado para a gente poder começar. 13 e 7, para quem escolhe essa primeira chave, a primeira opção, vamos para as orientações. As pessoas que chegam aqui nessa primeira opção, quais são as orientações que elas precisam receber? Vou abrir as cartas e aí vamos ver o que vem. Se algumas percepções primeiras já forem chegando, eu vou passando para vocês. Vamos ver uma deusa aqui, regendo esses dias, a energia de uma deusa, regendo esses dias, mas eu já tô sentindo de começar a falar, tá? Foi uma tiragem muito intuitiva aqui, né? Na disposição das cartas. E isso tá, de certa forma, me conectando com a primeira orientação que eu vou te passar. Que vem aqui pedindo para que existam alguns cortes, algumas finalizações de como você, na tua parte de crenças, na tua parte do mental. Então, analise o seu mental e as suas crenças que revelam para você o seu entendimento do que é a tua espiritualidade.
Quando você faz esse questionamento, quando você faz essa revisão dos teus pensamentos e das tuas crenças, existem algumas que estão prontas, você vai sentir, porque aqui é uma carta que vem dizendo que você já sabe, tá? Que você está pronta ou pronto, de alguma forma, para sim, tá? Tomar algumas decisões em relação a algumas finalizações. Olha, que forte, né? A carta da Maria, trazendo milagres, muito interessante. Ao lado, daí eu olho, né, para a carta que está ao lado, que eu acabei colocando aqui intuitivamente também, a carta da sacerdotisa. Então, pulando para essa orientação, percebe como você que escolheu essa primeira opção? Repare como você trabalha a tua intuição, tá? A carta da sacerdotisa, nessa casa, vem trazendo uma orientação de que é um certo tipo de trabalho solitário que você vai precisar pausar um pouco as vozes externas do que dizem para você do que é certo e do que é errado e voltar um pouco mais para tua sabedoria interna. Tua sabedoria interna vai precisar ser sentida, ser trabalhada. E aqui eu sinto muito um pedido para você fluir quando você for fazer uma meditação, por exemplo, é um pedido inclusive, tá? É um pedido inclusive para você voltar muito a algumas práticas de internalização. Faça isso essa semana. Só que quando você for fazer isso, usa a tua intuição. Não usa as regras externas. Essa semana não, tá? Essa semana não. Se você tem muito costume de usar, por exemplo, uma meditação guiada de alguém, uma técnica que você aprendeu em algum lugar, essa semana é para você intuir os teus movimentos. Pode ter um chá que você prepara por intuição, coloca lá e vai bebendo. Uma meditação que não é uma meditação igual a todas. Pode ser uma meditação em movimento, pode ser uma meditação na natureza, tá? Essa conexão que está pedindo aqui. Isso vai ajudar muito na tua verdade interior. Então vamos lá. Próxima orientação. Pausa, orientação nas tuas práticas. Pausa, literalmente pausa, para usar agora as ferramentas externas. Então, olha, mais uma orientação, mais uma complementação, na verdade, em relação ao que você aprendeu, tá? Seja na religião, seja um mentor espiritual, seja algum curso. Essa semana é um pedido para você fortalecer internamente. Aqui, agora eu estou falando nas práticas, tá? Sustentar mais o teu sentir na prática. Tem alguns direcionamentos nas práticas que precisam vir dessa tua verdade, dessa tua conexão com você mesma. Tô sentindo da gente falar de um momento que a gente vai direcionar um pouco agora as orientações para a vida prática. Porque olha só, a orientação para você. Observa tudo que está meio instável relacionado às coisas que você considerava que você tinha sim capacidade para dar conta e que você se vê talvez não dando conta. Parece que as coisas que você sente ou que você vai sentir
que você não tem muito domínio e que elas vão acontecendo ao seu redor com as outras pessoas, situações, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer situação, tá? Que você não tem muito controle e também que você se sente impotente. Eu sinto um pouco isso aqui, impotência. A orientação e o pedido aqui deixa acontecer. Não tenta botar a mão. Tem uma carta aqui, que aí a gente vai falar um pouco de trabalho agora, que pode ajudar, pode influenciar até indiretamente nessa questão dessa orientação que eu acabei de dar. A tua capacidade de se refazer, de se reestruturar no trabalho, de algo que talvez você já venha fazendo, ou você precisa fazer, pode ser algo grandioso ou não, tá? Mas tem alguma coisa aí no teu trabalho, na tua forma de trabalhar, ou na estrutura do teu trabalho que você está reestruturando, que você está reorganizando. Isso mantenha essa força, essa crença de que você é capaz, de que você tem que manter essa capacidade de reestruturar no trabalho, para que você consiga, para que você não se desgaste, para que você entenda e mantenha e consiga se manter em pé, se manter firme em algumas mudanças que são mudanças repentinas, assim, se você perceber algum tipo de mudança repentina, isso vai te manter firme e estabilizado. Direciona para mim essa estrela, deixa eu confirmar uma coisa. Você tem ajuda espiritual no teu trabalho, mas está pedindo para que você trabalhe com essa ajuda espiritual, com essa espiritualidade, coloque um pouco dela, ritualize, sinta o que faz sentido, veja o que faz sentido para você, mas coloque um pouco disso, dessa tua espiritualidade, desse ser espiritual que você é, das tuas crenças, leva um pouco isso para o seu trabalho. Tenta agregar lá, tenta nessa reconstrução, tenta trazer esse otimismo, essa fé, tá? Lembra que a orientação para você nas suas meditações hoje, essa semana também, como foi, tá? E aí, no teu dia a dia, no teu cotidiano, a orientação faça. É uma semana para você tomar decisões, para você colocar pontos nos lugares que estão precisando de pontos, vírgulas, nos lugares que estão precisando de vírgulas, é para você organizar, é para você decidir, é para você trazer essa postura de eu tenho compromisso com essas coisas e eu preciso tomar essa postura de fazer algo em relação a essas coisas que vão aparecendo no teu cotidiano, no teu dia a dia, semana de resolver, tá? Resolver, agilizar as coisas, decidir, tá? Usa estratégias, usa fala a seu favor, usa o teu emocional a teu favor, usa as ferramentas que você tem à disposição a teu favor, usa, tá? Orientação para que você siga motivado. Motivação quando você for se expor no social. Qual é a motivação? O que te motiva? Traz motivação, tá? Evite brigas na família e evite confrontos diretos com qualquer familiar, com qualquer coisa mal resolvida do passado. Essa semana, não. Essa semana é para você curtir mais a tua vida sem se envolver e se entrelaçar tanto com discussões, disputas, tá? Não que isso vai acontecer. Isso tende a não acontecer. Porque essa é a orientação. Se retira um pouco.
se retira um pouco dos causos, das histórias, da forma com que você se entrelaça, com que você se relaciona. Essa semana é um pouco mais sobre você, tá? Relacionado à família. Próxima orientação. Você vai precisar reunir argumentos. Reúna os seus argumentos que são favoráveis a você, que você sabe que não vai machucar o outro, mas que você precisa expor para o outro. Aqui eu estou falando sobre relacionamentos, qualquer tipo de relacionamentos, e também sobre dinheiro. A forma com que esses relacionamentos podem trazer dinheiro, qualquer tipo de dinheiro para a sua vida. Você vai precisar de argumentos que garantam para você essa prosperidade, tanto retorno financeiro, quanto a forma de se relacionar com os outros. Porém, se certifique que esses argumentos, eles te ajudam, mas eles não interferem no livre-arbítrio do outro. São argumentos que ensinam, mas que também são ensináveis. E para finalizar, eu tenho aqui uma carta de empatia, junto com o 7 de paus. Olha que interessante, né? A gente estava falando sobre isso, e a gente está falando sobre mudanças, e a gente falou sobre cortes, e ao mesmo tempo a gente falou muito sobre voltar para si, interiorizar, né, em várias áreas, a tua espiritualidade pedindo cortes. Então, você pode se sentir atuante na vida essa semana, tendo que comprovar algumas coisas para si mesmo através de relacionamento com os outros. Lembra dessa empatia, porque às vezes essa ânsia de você se reafirmar para si mesmo, usando, entre aspas, essa relação com o outro, os momentos com o outro, né? Às vezes a gente fala muito para o outro as coisas, mas a gente está ouvindo, é para a gente reafirmar para nós mesmos, porque às vezes existe dúvida. Existe um aprendizado, às vezes não é dúvida, às vezes você ainda está entendendo o que aquilo significa para você. Essas trocas, elas são válidas para os dois, mas empatia quando eu faço isso por mim, eu faço pelo outro porque eu primeiro faço por mim. Então, quando de certa forma eu me imponho para mim mesma, eu posso me impor para o outro. Percebe que é um caminho de mão dupla, né? O que eu faço, o que eu recebo. Pensa nisso, reflita sobre isso, veja se faz sentido para você. Espero que tenham sido orientações que irão te ajudar e ser contribuição na sua vida. Gratidão. E bora para a próxima opção. 18h49 para vocês que escolheram essa opção, essa chave. Vamos lá para as orientações dessa semana. A tiragem vem como orientações. Quais são as orientações que as pessoas que escolheram a segunda opção precisam entender, perceber? Parcerias chegando por aí. Interessante.
Vamos lá. Já vou começar a falar. Vou tirar a deusa, uma deusa aqui, uma energia para vocês. Vamos falar de espiritualidade, como você sente a sua espiritualidade e pratica ela. Tem um receio eu sinto um receio de não saber, não entender como essa espiritualidade ela acontece no teu dia a dia. Como ela passa por você, como você sente ela e como ela acontece. Tem um receio, tem uma dúvida, tem um não conseguir identificar como praticar isso. Porém, a orientação para você, se você realmente está sentindo assim, pega só as partes que fizer sentido para você, tá? Se você realmente sente isso, a orientação aqui é, olha, tem abertura. Eu sinto assim, está a todo vapor, essa conexão. Basta querer e você se conecta, basta sentir e você percebe, basta se abrir e você recebe, basta se posicionar e você sente, basta fazer uma oferenda, fazer um movimento, fazer uma oração e você cocria aquilo. Então, aproveita essa energia de indecisão, de aparentemente não estar conseguindo praticar a tua espiritualidade, para perceber também o que isso causa em você. Por que que eu sinto que eu não estou fazendo corretamente? Por que que eu sinto que eu não tenho uma espiritualidade? Por que que eu sinto que ninguém me escuta? Por que que eu sinto que eu não recebo? Por que que eu sinto... E um porquê aqui, não para encontrar uma resposta, mas para tentar entender se o seu comportamento te distancia ainda mais. Segredos. Deusa Aix. Eu não sei falar, gente, o nome dessa deusa. Segredos, eu vou ler. E eu tô sentindo de ler agora, porque percebe a energia? Então, olha. 40. A deusa da noite, do mistério e dos segredos, Nix. Ah, é um N, não é um A. Deusa Nix. Pede, desculpa, que você se faça uma pergunta profunda sobre negação. Tá vendo? Perdão. A gente estava falando mais ou menos de uma energia relacionada a isso, né? A negação. E eu senti de ler. Quais segredos guardou de si mesma? Então, esse porquê que você vai questionar, ele vai trazer muito sobre isso. Segredos que você está guardando de você mesma. Vamos ver o que mais. É possível estar em uma relação que não mais funciona por não conseguir lidar com o medo do que acontecerá se sair ou fazer as coisas diferentes. Tem medo de pedir o que precisa? Está em um ciclo vicioso pensando que uma porção a mais de comida, uma taça a mais de vinho farão você se sentir melhor? A deusa Nix promete que, se conseguir encarar aquilo que está negando, vai ficar maravilhada com a beleza de sua libertação e poder. Ela oferece esta tarefa de alinhamento para lhe envolver com rigorosa honestidade e autoavaliação, autoavaliação. Interessante sair validação, né? Perceba o quanto isso envolve essa negação. Unida a um feroz auto-amor e responsabilidade de crescer. Unida a um feroz auto-amor. Senti de repetir. Seja otimista
pois no momento em que estiver disposta a dar um nome à sua inquietação, vai poder reivindicar sua paz interior, força e esperança. Você consegue. Eu estava sentindo essa energia, né? Tanto no mago lá em cima, com os 5 de ouros aqui embaixo, e eu já tinha falado algo assim, parecido, né? Que vem falando sobre o quanto a gente, às vezes, sem querer querendo, se coloca nessas posições de não recebimento por conta dessa inquietação de achar ou de estabelecer que nós não recebemos. Senti de falar algo agora que não é para todo mundo, veja se faz sentido. Faça um círculo de proteção, que é um círculo de poder ao mesmo tempo. Faça uma meditação. Desenha um círculo de proteção na sua mente em volta de você, que ao mesmo tempo é um círculo de poder. Usa a tua intuição para que nesse círculo que você desenha mentalmente em volta de você, você aumenta a sua capacidade de poder, se sente bem satisfeita dentro desse círculo para praticar a sua espiritualidade do jeito que você consegue no momento, para que ela vá crescendo com o tempo e se desenvolvendo com o tempo. Nessa negação, né, dessa possessividade de não consigo, não sou capaz, não me reconheço, eu acabo vivenciando isso, trazendo isso como verdade. Eu preciso primeiro me proteger disso, dentro desse círculo, que esses pensamentos não entrem mais, e que eu fortaleça essa minha capacidade de ser sim, espiritualizada, e de me encontrar fisicamente, externamente. Então, eu visualizo essa capacidade de construir dentro do meu círculo mágico de proteção e potencialização essas minhas capacidades de encontrar, sim, nos mínimos detalhes, primeiro, a minha espiritualidade, como eu vivo ela. Interessante. Vou continuar aqui nesse pilar, porque a gente está falando de um pilar de criação. E me veio de falar isso para você como orientação por conta da próxima carta, que é o 2 de paus, que vem me trazendo muito isso. Considere um pouco mais a criação, ideias criativas. A partir de se sentir bem com o que se tem dentro de você. Como se você precisasse considerar um pouco mais a tua capacidade criativa para não a capacidade criativa dos outros, mas a tua capacidade criativa na hora de fazer suas coisas manuais. Coloque uma pitadinha dessa criatividade, mas antes de colocar, aqui tá pedindo para você considerar isso. A tua criatividade, que tem a tua marca. A próxima orientação, ela vem pedindo silêncio para você não dividir muito ainda sobre seus projetos, sobre as suas intenções, sobre os seus ganhos financeiros. É para você guardar um pouco as informações para você, tá? Lembra que eu disse que tinha parcerias? Considere parcerias, mas antes de considerar as parcerias no trabalho, considere o que elas podem te dar. Quando você vai se encontrar com uma possível parceira ou parceiro, você observa, se relaciona com essa pessoa, você precisa se relacionar, e antes de fechar essas parcerias, observa pelo jeito que ela te trata, e o entusiasmo dela, o que ela pensa, como ela vive aquilo na vida dela, o que aquilo pode te dar em troca. Dica de ouro para você que escolheu essa chave, tá?
Próxima orientação é a seguinte. Você pode, considere, vou direcionar assim. Estou aqui pensando como eu direciono essa orientação. Olha só, considere não saber tudo, não ter certeza de tudo, não ter respostas para tudo. Porém, considere também manter uma firmeza e uma assertividade para que você não se sinta desgastada. É assim, garanta uma assertividade em todas as áreas da sua vida, porque senão você vai se sentir perdida, perdido, e isso vai te desgastar. Ou quando você não tiver essa assertividade em qualquer área da sua vida, em qualquer escolha, em qualquer decisão, quando não tiver muito certo dentro de você, estabelecido dentro de você, você talvez nem vá, ou você se confunda, ou você pode meter os pés pelas mãos. Garanta a assertividade, veja como isso se encaixa na sua vida. O que eu tenho para te falar em relação a esta carta e aonde ela está é o seguinte. Quando você for em essa semana, em alguma reunião, quando você for expor os teus projetos, expor qualquer coisa que você vai expor para o outro, seja para alguém ou seja num grupo, quando você for se expor, perceba a narrativa que você usa. Existem mentiras, existem equívocos. E mais além disso, eu tô sentindo em te falar que esses equívocos, essas mentiras, elas podem estar convencendo a você mesmo. Você está se convencendo destes equívocos. Como saber quais são os equívocos, Nath? O que está te limitando? O que está te aprisionando? O que está te diminuindo? O que está te aprisionando de alguma forma? No cotidiano, esteja pronto para mudanças repentinas, tá? Mudanças repentinas acontecendo no teu cotidiano. Na tua forma de negociar, nutrir o teu dia a dia, as coisas que você... Mudanças repentinas. Isso, em partes, pode ser interessante. Quando você usa isso para reestruturar a forma como que você vive o teu cotidiano. Por exemplo, mudando hábitos, inclusive, de como você pratica a sua espiritualidade. E aí, quando eu peço um direcionamento, eu tenho aqui uma carta que está falando de quebrar padrões, de certa forma, tá? Então, observe quais situações que chegam para você como ruim, com essa coisa, tá desandando, tá dando errado. Observa as situações que você compreende como ruim, como se quebrando, cortando, acabando, destruindo. Essas coisas assim, quando elas vão chegando para você no teu cotidiano, não dando certo, sei lá, qualquer negócio que venha dando certo e depois para de dar certo, né? A pessoa desiste, sei lá. Porque, olha só, o que essa carta fala, tá? Eu estou sentindo que ela está falando sobre quebra de padrões, com uma torre ainda. Então, a gente está falando quebra de padrões. Olha só, responsabilizar o passado por tudo que há de errado, tá? Isso não pode mais te assombrar. Honrar para ter harmonia.
Então, aí, né, é difícil. Espero que você consiga. Mas honrar essas coisas ruins que vai chegando para você vai te dar a possibilidade de quebrar padrão. Como? Olha, é uma leitura coletiva, não tem como te dizer isso. Talvez a gente possa descobrir isso numa leitura particular, ou você se permitir entender isso. Depois, geralmente aqui eu sinto, essa quebra de padrão, ela acontece assim, ó, dói, você não entende o porquê aquilo tá acontecendo, você acha ruim, é desconfortável, aí vai passando os dias, passou alguns dias, lá na frente você vai entender, ainda bem que aquilo lá aconteceu. Eu antes tratava aquelas pessoas desse jeito, hoje eu não trato mais por conta daquela traição. É um exemplo, gente, é um exemplo. Mas graças a Deus aconteceu, porque agora eu consigo restabelecer as coisas aqui, não me comportar mais daquele jeito, não fazer mais aquelas coisas. Olha só, você tá com a tendência de ignorar alguns sinais. E faz muito sentido. Faz muito sentido por tudo que a gente já falou dessa tua leitura, dessas orientações que eu tô te trazendo, né? Assim, o emocional estável, ele te ajuda nessa parte de transformações que a gente está falando aqui. Isso é ótimo, tá? Isso é ótimo. Só que quando a gente está falando da espiritualidade, então percebe que a balança precisa de equilíbrio. Dá um direcionamento aqui. Ó, que interessante, né? A balança precisa de equilíbrio. E daí eu tiro duas cartas que falam de pausas, só que não fala de pausas que estagnam ou que não tem movimento. Fala de uma pausa onde é um movimento que acontece para limpeza, de dentro para fora, né? Ela fala assim, ó, cure o que ainda não superou. Então, percebe que a estabilidade emocional para você, ela vai te ajudar no movimento de caos, que você vai conseguir manter ali, né, não se afogar no drama, porém, ela precisa, essa estabilidade emocional precisa vir para uma sabedoria onde você vai curar o que você não superou para você se encontrar nos teus próximos passos consigo mesma. Tem uma reavaliação aqui acontecendo em relação ao que você acredita e uma nova forma ainda, um novo entendimento ainda sendo trabalhado quando diz respeito a como você se relaciona. Uou! Gente, espero que tenha feito sentido. Espero que te ajude aí com algum insight profundo, né? Profundo. Quando leituras coletivas elas acontecem às vezes dessa maneira por ser coletiva, mas pensa que você também precisa usar a tua capacidade hermética, poética, para encaixar as tuas coisas, para encaixar do teu jeito. 7 de paus, pedindo para você sair da superficialidade, que é a capacidade de fantasiar superficialmente, porque você quer que aquilo seja assim, daí você começa a fantasiar todas as possibilidades para ser do teu jeito, ao invés de calma, isso é destrutivo para mim, eu não vou mais por este caminho. Percebe que a gente estava falando um pouco sobre isso também. Eu vou mergulhar um pouco mais profundo dentro de mim mesma. Espero que tenha feito sentido. Gratidão. Vamos seguir. 39,49 para você que escolheu a terceira chave. Vamos ver as orientações.
As orientações para as pessoas que escolheram a terceira chave. Quais são as orientações para essas pessoas que chegam aqui? Vamos lá, gente. Quais são as orientações para vocês? Olha, a primeira carta que me chama atenção, que pode ser que para algumas pessoas vocês estejam esperando um sinal, uma validação em relação a dar início a algum projeto ou novos trabalhos ou investimentos. É uma semana para você, como se isso fosse uma confirmação, tá? Não estou dizendo para você fazer o que você está pensando e depois, se não der certo, botar a culpa nessa leitura. É uma leitura coletiva. Eu estou falando que existe uma abertura em relação ao seu trabalho para você fazer alguns ajustes que te colocam em alinhamento com essa autonomia e essa certeza de resultados, de vitória, de conquista. Nath, não tô pensando em colocar nada novo. Tem algo a ser feito, e aí já fica essa primeira orientação, tem algo a ser feito por você que está relacionado ao teu trabalho, que vai te dar mais estabilidade, que tem a ver com esse alinhamento teu com você e o teu trabalho. Está tudo alinhadinho? Palavras, vontades, desejos, está tudo alinhadinho? Pessoas que você trabalha, está tudo redondinho, tá? É um pouco sobre isso. Vou continuar nesse pilar, como nós começamos nesse pilar, vou continuar nesse pilar. Olha, resolva pendências do passado para você se sentir em paz e tranquilo com você mesmo. Ah, Nath, então eu tenho que ir atrás de pessoas e pessoas que já morreram e projetos que deram errado. Resolva se entendendo com você mesmo. Faça o que dá para ser feito, mas resolva, tá? Resolva ou com você ou o que dá para ser feito, o que dá para ser feito ao teu alcance. Mas resolva pendências do passado. Traz harmonia para o teu coração em relação a isso, tá? Você precisa de energia para resolver essas coisas. E tá pedindo para você muito movimento. Olha, eu tenho aqui, né? Tô olhando. Na verdade, gente, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cavalos. Tô falando de imagens, tá? As cartas dos cavaleiros estão aqui. Tenho 3 aqui. Então, a carta do carro, trazendo 2 cavalos. Então, tem muito movimento. Aqui nesse pilar, é movimento de transformação mesmo, é para você movimentar a transformação. Transformação é quando a gente sai de um formato pré-estabelecido, já gasto, e movimenta, faz o que precisa fazer para ir em direção, ainda não, talvez você nem tenha esse novo formato, mas ir em direção a um novo formato. Então, é momento para isso, tá? Para você não ter dúvidas. Essa é a orientação. Na hora, no cotidiano, é para você estabelecer, não ter dúvidas. É o que já está decidido e validado dentro de você, que vai te ajudar a te validar, você validando a você mesmo, não tendo dúvidas. Isso eu garanto. Isso traga essa sensação no teu cotidiano, tá? Vamos falar um pouquinho de espiritualidade para vocês que escolheram essa terceira opção. Também, ó, aqui a orientação é: pratica o que você ainda não está praticando, por conta de não se sentir ainda estável
espiritualmente falando. Resumindo, a orientação para você é: respeite os ciclos do teu corpo. Tem dia que você tá de um jeito, tem dia que você tá de outro. Respeita estes ciclos. A gente não é uma coisa linear e, ao mesmo tempo, trabalhe estes ciclos. Como você entende isso? A gente tá falando de espiritualidade, gente. Complicado. Você vai ter que trabalhar a espiritualidade. Nath, não acredita em espiritualidade, não trabalha espiritualidade, tá fazendo o quê numa leitura de tarô? Criatura divina, acredita sim, acredita sim. O que você precisa botar em prática é momento. Certo. Próxima orientação. Tá pedindo para você se ver positivo, otimista. Considere sentir isso e fazer o que for necessário para sentir isso. Você está precisando botar mais sentimento de otimismo, de verdade no teu ser. Nath, já tem um monte, coloque mais. Isso de alguma forma vai te ajudar. Próxima orientação. Olha só. Aí o meu olhar vem direto para uma orientação que é assim, olha, tem coisas para você aperfeiçoar relacionado à tua família. Quem está precisando de você? O que está precisando de você? De algo que só você pode fazer? De algo que alguém precisa que só você tem com essa capacidade, tá? Olhe para isso essa semana. Um outro pedido aqui, uma outra orientação é que tenha uma abundância para você da tua capacidade de se sentir melhor, de se sentir olhado, validado, sabe, julgado positivamente. Foi aqui que eu falei validado? Não, não foi aqui. Inclusive, isso me puxa. Ah, eu já tirei uma deusa. Vou tirar mais uma deusa. Shakti aqui. Então, gente, vou tirar uma deusa para esse 8 de que é a casa que a gente tá. Uma coisa tá puxando a outra aqui para passar a mensagem para vocês. Olha, a deusa Metis trazendo sabedoria junto com o 8 de copas. Então, a orientação aqui para vocês. No mínimo você já sabe. No mínimo você já sabe. A gente falou muito de ciclos. Olha isso, refletindo, esses ciclos refletindo aqui, nessa orientação. A orientação aqui é para que você pegue isso que você já sabe, que já acabou, coloca dentro da tua cabeça como verdade. Sim, está acontecendo, sim, é verdade. Eu sinto isso, eu percebo isso. E olhe em outra direção, uma direção onde você agora busca abundância. Para não ficar muito aleatório, eu vou te dizer o seguinte: explore se relacionar em novos grupos, em novas vivências, com novas pessoas, com novos que tragam para você novas vivências, tá? Falando no social mesmo, no social mesmo. Tá muito propício para você encontrar dinheiro e abundância nos teus relacionamentos, desde que você se permita vivenciá-los, tá? Você é uma pessoa que às vezes se retira de algumas vivências. Você vai precisar se permitir vivenciar. Vivenciar é sentir na pele
a vivência lá e, sabe aquelas, quando alguém fala, vamos agora pra cachoeira, bora. Você não precisa de tempo, não, vamos combinar. Tem experiências aqui para você viver que te trarão abundância e prosperidade. Criatura divina, não se oriente na tua vida nessas próximas semanas a partir de feridas de abandono. Shakti vem falando sobre transformação. Faça uma análise se você tem feridas de abandono, de traição, de coisas que ficam ali pegando você e traga transformação para isso. Rapidinho para finalizar, vou ler uma partezinha aqui que pode ser bem útil, tem sido. Shakti é uma deusa que vem te trazer transformação porque ela te sustenta mesmo, sabe? Às vezes, pessoas e situações aparecem com um tipo de agente de mudança para virar a sua vida de cabeça para baixo. O que você pensava que era real e esperado é desafiado pela perspectiva ou comportamento de outra pessoa, sobre os quais não tem controle. Isso pode ser doloroso e profundamente confuso, mas a deusa criadora Shakti quer lhe oferecer orientação. Consegue perceber como tudo isso está em desequilíbrio? Lhe serve agora, ajudando a abrir velhas feridas para que elas possam finalmente ser curadas? Você sabe que está buscando esta mudança, esta metamorfose mágica para a sua vida melhorar para si e para seus queridos. Agora, sua tarefa de alinhamento é amar a parte de si mesma que sabota seus esforços de seguir em frente. Ame sua insegurança e parte que é ciumenta, a que vê o insuficiente quando o mundo está cheio de potencial. A vida ama você. Aspecto feminino do universo, a própria grande mãe. Todos os seus anjos, seus guias e auxiliadores lembram de que você veio aqui como um ser espiritual aprendendo a co-criar um mundo do seu novo jeito. Interessante, né? Então, tá falando de mudanças em como você talvez tenha crenças sobre. Me vem de falar assim, para você, analise as suas visões de mundo, se essas visões de mundos estão com base em alguma situação de dor, de abandono, como eu disse. Traga transformação. Gente, espero que tenha feito sentido para vocês essas orientações. Gratidão.